Meus amigos, vocês já estão convencidos aí que não tem disputa ou ainda continua nhenhenhen? Se continuar, veja o vídeo aí. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse, de qualquer porra aí que você quiser. Olha só, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo, isso aí a gente já sabia, mas eu acho que as eliminatórias ou os últimos jogos e também o campeonato francês e também o campeonato inglês, acho que tudo isso acabou encerrando aquela discussão de o Gerson é injustiçado na seleção, porque é um absurdo ele não ser convocado e o Fred ser titular, ou é um absurdo ele ser convocado e ficar na reserva, e enfim. Mas eu acho que está muito claro que nessa disputa Fred e Gerson fica evidente quem entrega mais para a seleção, para cumprir essa função, para cumprir esse papel, quem é um jogador mais confiável para executar essa função dentro daquilo que o Tite precisa. De novo, a formação de um time, ainda mais a seleção brasileira, não é com o que eu penso, não é com o que você pensa, é dentro do modelo de execução de jogo do treinador. E fica claro, jogo após jogo, que o Fred entrega mais para a seleção do que o Gerson. Simples assim. E aí acho que o jogo contra a Argentina, por exemplo, evidenciou isso ainda mais. O Fred já tinha feito um grande jogo contra o Uruguai com direito à assistência e tal. Ele já tinha dado assistência na Copa América, voltou a dar uma assistência que não é a sua função primordial ali no campo, no jogo contra o Uruguai. No jogo contra a Colômbia, quase repetiu a dose num lance muito parecido e fez um baita de um jogo contra a Argentina. Ele e Fabinho, monstros no meio-campo. O Fred se entende muito bem com o Fabinho e se entende muito bem com o Casimiro, que estava ausente. Para aquele papel, você precisa de dinâmica, de intensidade, de transição rápida para frente e para trás. Você precisa de um jogador que cumpra N papéis e que preencha o campo de uma maneira muito equilibrada ali e que tome decisões rápidas. É o cara que vai carimbar todas as bolas e vai fazer o jogo andar. É mais bonito ver o Gerson jogar, é mais elegante ver o Gerson jogar. Eu gravei vídeo sobre isso aqui no canal. É mais legal ver o Gerson jogar, mas só isso não basta para a função. E aí, para ilustrar, o nosso queridíssimo SofaScore tweetou o seguinte, e aí é um balanço geral das eliminatórias sul-americanas. O Fred, nas eliminatórias, ele é o segundo em desarmes, ele é o segundo em bolas recuperadas, ele é o segundo em passes certos no terço final, ou seja, próximo do gol adversário, ele é o segundo em acerto de drible, com 80%, e ele é o segundo em acerto de passe longo, com 75%. Muito importante com e sem bola, e aqui é o mapa médio de ação do Fred nas eliminatórias, ou seja, você vê que ele vai de uma área a outra, pisando menos na área aqui, porque não necessita, né? Essa área aqui é ocupada por Paquetá, por Neymar, enfim, pelo Rafinha, por quem cai do lado esquerdo para dentro, o lateral que muitas vezes joga por dentro, enfim. Então, essa região ele não precisa ocupar. E ele vem fazendo o que o Tite determina, e o que o Tite determina traz muita segurança para o time também, já tratei sobre isso aqui. Então, uma coisa é o que eu acho mais bonito de ver jogar, quem eu acho que tem mais refino com a bola. A outra coisa é a execução da função. E aí não tem disputa. O Fred faz esse papel melhor do que o Gerson. Ponto. Isso quer dizer que, no geral, ele é um jogador mais habilidoso, com mais recursos? Não. Mas para aquele papel, e é um cara que erra muito pouco. Ele pode não te encantar, mas para aquela função, o que se necessita fazer, o Fred faz melhor que o Gerson. O Gerson, numa intensidade muito baixa, com e sem bola, com erro, com muitas vezes com demora em fazer a bola circular. Então, assim, eu acho que está muito evidente a diferença e está muito evidente porque o Tite prefere o Fred. Numa análise geral, vendo o mapa geral, de novo, nas eliminatórias, você vai ver, obviamente, o Fred foi 6 jogos como titular, uma assistência, tocando em média ali quase 66 vezes na bola, né? Muito pouco erro por jogo. A gente está vendo aí um percentual de aproveitamento de passe de quase 90%.
e aí, em termos defensivos, nas interceptações, perdendo muito pouco a posse de bola, ou seja, um jogador de enorme confiança, porque você sabe que naquele papel ele vai te entregar muita segurança. E fez isso na Copa América também. E aí você compara com o Gerson, por exemplo, a gente vê muita diferença. E isso aqui vale só para a seleção, tá? Primeiro que é um mapa bem menos preenchido, né? Bem menos intenso, com bem menos ações com a bola. Também jogou 6 jogos, na verdade jogou 4, né? 2 desses jogos como titular, e não convenceu. Em nível de intensidade, em tomada de decisão, em velocidade nessa decisão. Ele perde em todos os índices para o Fred, todos, absolutamente todos, e em média tocando na bola bem menos, né, do que o Fred. Lembrando, é um papel que você precisa estar ali carimbando bola toda hora. Se a gente for para o que ele tem feito, por exemplo, no Campeonato Francês, a gente vai ver um Gerson que tem um outro posicionamento e uma outra função, mas que também não está bem, né, que também tem perdido protagonismo, perdido papel e recebido muitas críticas. Então ele não tem funcionado nem tão ofensivamente numa liga que muita gente considera mais fraca, né, mas que fisicamente ela é muito forte, ela é muito intensa. E o Gerson não está bem no futebol francês, porque talvez exija dele situações que ele não está entregando. Então acho que esse debate, pelo menos em termos de seleção brasileira, ele hoje inexiste. Assim. O Fred cumpre bem mais o papel e entrega bem mais aquilo que é exigido para ele. E aí você precisa pensar com a cabeça do treinador, uma cabeça coletiva, entendendo todos os papéis. Eu quero ter o Paquetá, eu quero ter o Neymar, eu quero ter o Rafinha, eu preciso abrir mão de algumas convicções, né? ou desamarrar alguns nós. E o Fred acaba sendo um cara que soluciona muitas questões. De novo, essa temporada ela não é tão boa dele no Manchester United, inclusive recebeu críticas recentes do Roy Keane, críticas até um pouquinho acima do tom, assim, fora de uma análise mais racional e acho que muito emotiva do Roy Keane, mas beleza, é a visão dele, é um cara que jogou no Manchester United, sabe que o time tá mal por N razões, mas a temporada passada do Fred foi muito completinha no Manchester United. O United como um todo está pior nessa temporada, né? O Pogba está pior, o Bruno Fernandes está pior, o Fred está pior, o Maguire está pior, tem muita gente está pior. Então, acho que não é justo pegar só isso e falar este cara não presta. Não é verdade. Num nível altíssimo de enfrentamento, que é a Premier League, ele jogou e jogou muito. E, de novo, fez um grande jogo contra a Argentina do ponto de vista ofensivo e defensivo, né? Ajudando junto com o Fabinho a monitorar todo o meio, basicamente eliminar o Messi de ações perigosas e o tempo inteiro aparecendo para facilitar o jogo. O Fred sendo o desafogo e saída de bola, errando muito pouco de novo, ou recebendo falta, ou acertando o passe. Esse segundo homem que é fundamental no início da construção das jogadas, né? E, de novo, o duelo individual dele, o duelo pessoal dele contra o Messi foi um esculacho pró-Fred. Isso sem contar que ele deu uma finalização perigosa no primeiro tempo, no segundo mandou uma bola na trave, enfim, um jogo primoroso do Fred, como já tinha sido contra o Uruguai. Então, assim, 2 jogos robustos do Brasil contra adversários enjoados, historicamente enjoados, e o Fred sendo um cara muito, muito preciso. Então, assim, na boa, eu entendo, eu adoro o Gerson, acho o Gerson um cara fantástico no futebol brasileiro, ele foi espetacular, mas a avaliação ela precisa ser além disso, tem que ser o que entrega na seleção, o pós-saída no Flamengo é ruim, então você tem que entender a cabeça do Tite e saber que hoje, para a função, essa disputa, Fred e Gerson, para a função na seleção, ela não tem disputa, essa questão ela está absolutamente resolvida.